13 de maio de 1998, manhã fria, após uma tempestade violenta em um pico do Himalaia. Uma equipe de alpinistas italianos seguiu para o acampamento após 2 dias sem sucesso, em tentativas de contato por rádio, esperando apenas silêncio. Mas quando chegaram a uma barraca coberta de neve, algo parecia errado. O tecido não estava rasgado, o acampamento não estava destruído. Tudo parecia intocado demais. Eles abriram a barraca. Lá dentro, uma mulher estava deitada no chão, com o pescoço quebrado. Ao lado dela, seu parceiro Sherpa descansava aparentemente ileso, como se dormisse. Sem sinais de luta, sem desabamento, sem caos. Só um pescoço quebrado numa barraca que deveria protegê-la. E no momento em que seu nome foi pronunciado, a montanha não ficou mais silenciosa. Ela ficou cheia de perguntas que ninguém conseguia responder. Esta é a história de Chantal Mauduit, uma viúva negra do montanhismo. Bem-vindo ao Extreme, no mundo árduo do montanhismo de alta altitude. Na década de 1990, Chantal Mauduit foi a única alpinista mulher de destaque. Com suas calças de licra coloridas, barracas floridas e o inseparável ganso de pelúcia, ela mais parecia uma celebridade do que uma alpinista, arriscando a vida nas montanhas mais perigosas do mundo. Antes dos 30, ela já havia escalado 6 dos picos mais perigosos do mundo, sem oxigênio suplementar. Essa alpinista francesa, feminina assumida, era um sopro de novidade em um esporte dominado por homens. Revistas como a Outside a elogiaram como um novo rosto marcante e celebraram seu estilo ousado, mas a fama trouxe polêmicas. Por trás das cores vivas e capas de revista, havia uma mulher com uma vida muito mais complexa e estranha do que se imaginava. Ela era conhecida como a Viúva Negra, um apelido sombrio que a seguia. Para entender de onde veio esse apelido, precisamos voltar até 1992. Chantal estava tentando se tornar apenas a 4ª mulher na história a chegar ao topo do que é amplamente considerado a montanha mais perigosa da Terra, o K2. Em 3 de agosto de 1992, Chantal conseguiu. Ela chegou ao topo do K2 sem oxigênio engarrafado, um grande feito. Como você pode imaginar, foi uma ótima notícia para ela. Ela comemorou seu triunfo cravando o machado de gelo no cume. Porém, ao descer, tudo tomou um rumo sombrio. Literalmente. Bem acima de 8.000 metros, a visão de Chantal começou a falhar. A luz solar, intensa, refletindo no gelo e na neve sem fim, queimou tanto os olhos de Chantal que ela estava ficando cega pela neve rapidamente. Em minutos, o mundo de Chantal tornou-se uma névoa branca e cinza, e logo ela mal via algo. No topo de uma das montanhas mais perigosas do mundo, Chantal estava presa, incapaz de descer com segurança e mal podia se mover sem risco de queda fatal. Abaixo dela estavam os alpinistas americanos Ed Wisters e Scott Fischer. Eles estavam a caminho do cume e prestes a fazer história também. Eles eram fortes, experientes e determinados, subindo cuidadosamente a encosta traiçoeira, passo a passo. De repente notaram algo estranho acima, uma figura solitária, cambaleando, quase sem se segurar. Confusos e preocupados, eles se aproximaram. Seus corações logo afundaram. Estava claro que aquele alpinista estava em sérios apuros. Ed e Scott enfrentaram uma decisão que mudaria suas vidas. Continuar buscando seus sonhos de alcançar o cume do K2 ou arriscar a vida tentando salvar um estranho que mal parecia vivo. Eles largaram a escalada e correram para ajudar o alpinista em apuros. Quando a alcançaram, viram Chantal tremendo, desorientada e quase cega. Com cautela, os alpinistas seguraram seus braços e a guiaram montanha abaixo, arriscando tudo a cada passo. Um passo em falso, e os 3 cairiam milhares de metros para a morte certa. O esforço era exaustivo, lento e aterrorizante. Após horas descendo devagar as encostas geladas, chegaram em segurança. Ao chegarem ao acampamento base, Wisters e Fischer estavam exaustos e desabaram nas barracas. Eles salvaram a vida de Chantal, mas ao fazer isso, sacrificaram sua própria chance de escalar o K2.
Incrível, não é? Mas quando finalmente chegou ao acampamento, base após ser resgatada, Chantal fez algo que chocou todos que presenciaram. Naquela noite, enquanto Wisters e Fisher descansavam, os sons de celebração ecoavam pelo acampamento externo. Chantal estava, segundo relatos, rindo e conversando com outros alpinistas, falando sobre o seu sucesso no cume. Os dois homens que arriscaram tudo sentaram-se exaustos e esquecidos, aguardando que Chantal viesse agradecê-los ou reconhecê-los de alguma forma. Mas ela nunca veio. Uma breve pausa no caos. Se você quiser fazer parte da comunidade extrema, ver vídeos exclusivos feitos só para você, ter acesso antecipado ao nosso conteúdo e votar em enquetes de conteúdo. Venha para o Patreon, te vejo lá. Agora Chantal comemorava com os russos. Ouvíamos as comemorações deles enquanto permanecíamos em silêncio nas barracas. Scott e eu não fomos convidados para a festa, escreveu Ed Wisters em seu livro Sem Atalhos para o Topo. Ela não agradeceu ao grupo, nem fez declaração pública sobre o resgate. Seu silêncio se espalhou rapidamente. Na comunidade de alpinistas, isso não passou despercebido e, nos meses seguintes, começaram a sussurrar pelas suas costas. Eles não questionavam sua habilidade, mas sim seu caráter. Como alguém experiente, como Chantal, pode mostrar tão pouca gratidão a quem arriscou a vida para salvá-la? Foi depois desse incidente que começaram a circular sussurros, rotulando-a de viúva negra, uma alpinista que usava os outros para sua própria segurança, apenas para descartá-los depois. Infelizmente, esse foi apenas o começo de um padrão que seguiria Chantal por toda a sua carreira. Um ano após escalar o Cadoa, Chantal se viu em uma situação difícil. Ela queria muito seguir sua carreira de alpinista, mas faltava dinheiro. O custo das permissões para expedições no Himalaia aumentou drasticamente. Em 1993, a permissão para escalar o Shishapangma custava cerca de $3.000. Pode não parecer muito hoje, mas ajustado pela inflação, equivale a mais de $6.600 atualmente, apenas pela permissão. E mesmo sendo tecnicamente uma alpinista profissional, Chantal não ganhava quase nada. Na época, ela vivia trabalhando meio período em uma loja de equipamentos de escalada na França e conseguindo patrocínios quando possível. Mas não estamos falando de muito dinheiro. A renda dela mal cobria o básico, muito menos os custos das expedições ao Himalaia. Lembre-se, só a permissão para o Shishapangma custava cerca de $3.000 naquela época. Adicione equipamentos, passagens aéreas, alimentação e apoio, e você facilmente chega a $15.000 ou $20.000, ou seja, o preço de um carro novo. Tudo isso só por uma escalada. Isso estava totalmente fora do alcance para alguém como Chantal, mais conhecida do que bem paga. Quando não pôde pagar a permissão, ela não cancelou, e foi assim mesmo. Com suprimentos mal suficientes para sobreviver, Chantal cruzou secretamente para o Tibete e mirou, não em um, mas em 2 picos de 8.000 metros, Shishapangma e Cho-Oyu. Sem permissões ou reconhecimento oficial, ela praticamente caçava picos ilegalmente. E isso era uma infração grave. Tão grave que, se fosse pega, poderia ser presa e banida para sempre de escalar na região. O mais chocante era que Chantal planejava escalar as 2 montanhas em rápida sucessão. E o mais insano é que ela conseguiu. Com uma pequena mochila de suprimentos e sem apoio, Chantal subiu rápido e silenciosa, sem deixar rastros. Ela passou despercebida pelo Shishapangma, alcançando seu cume de 8.027 metros em tempo recorde. Então, em vez de descer e escapar silenciosamente antes de ser pega, Chantal imediatamente partiu para o Cho-Oyu, determinada a conquistar um segundo cume ilegal. Em poucos dias, ela chegou ao topo do Cho-Oyu, ficando sozinha no cume de 8.201 metros, respirando com dificuldade no ar rarefeito e gelado. Quando a notícia de sua escalada não autorizada acabou vazando, a reação na comunidade de alpinismo foi mista. Alguns se impressionaram com sua ousadia e determinação, outros nem tanto. Para eles, suas ações desrespeitaram as montanhas e os países que as protegiam.
E mais uma vez, o apelido Viúva Negra começou a voltar às conversas. Sussurrava-se que Chantal ignorava regras e fazia de tudo para chegar ao topo, mesmo que outros pagassem o preço. Em 1995, 2 anos depois, Chantal estava no Monte Everest. O objetivo dela, dessa vez, era alcançar o cume sem usar oxigênio suplementar. Essa era a 4ª tentativa dela de chegar ao topo da montanha mais alta do mundo. As tentativas anteriores dela tinham falhado por um motivo ou outro, e dessa vez ela estava determinada a chegar ao topo. Essa escalada no Everest se tornou um dos eventos mais controversos da carreira dela. Em 10 de maio de 1995, Chantal estava no cume sul do Everest, a 29 mil pés logo abaixo do topo, quando seu corpo parou de funcionar repentinamente. Lembre-se, ela escalava sem oxigênio extra em uma região onde o ar tinha bem menos oxigênio do que seu corpo estava habituado. Sem oxigênio extra, os pulmões dela ficaram privados de ar e sua mente ficou perigosamente confusa. Ela desabou na encosta gelada, quase inconsciente e incapaz de se mover. Os alpinistas, que a viram deitada ali, sabiam instantaneamente que ela estava a poucos momentos da morte. Um desses alpinistas era Ed Wisters, o mesmo homem que havia salvado a vida de Chantal 3 anos antes, no K2. Ao ver o corpo dela, desmaiado a mais de 8.500 metros, ele ficou atônito. Novamente, Chantal ficou presa no topo de uma montanha mortal e outros precisaram arriscar a vida para salvá-la. O que você faria se fosse o Ed? Aqui está uma alpinista que nunca que agradeceu por você ter arriscado sua vida para salvá-la 3 anos atrás, que comemorou o próprio cume, enquanto você, exausto na barraca, seus sonhos já abandonados por ela. Você arriscaria sua vida de novo por quem mostrou tão pouca gratidão? Você veria isso como karma e seguiria com sua escalada? Bem, sem tempo a perder, Ed e alguns outros agiram rapidamente. Enfrentando ventos fortes e ar rarefeito, eles chegaram a Chantal, que estava inconsciente. Eles se esforçaram muito para reanimá-la e, de alguma forma, milagrosamente, conseguiram fazê-la respirar novamente. Lenta e cuidadosamente, eles a levaram pelas encostas mortais do Everest até um local seguro. Pela 2ª vez, Ed Wisters guiou cuidadosamente uma, quase sem vida, Chantal Modui por uma das montanhas mais perigosas do mundo, arriscando sua vida a cada passo. Quando finalmente chegaram em segurança, alguns alpinistas começaram a questionar as decisões de Chantal, porque ela sempre se colocava, e aos outros, em situações de risco. Ela era simplesmente azarada ou dependia dos resgates como estratégia, mas mesmo depois de quase perder a vida pela 2ª vez, Chantal se recusou a desacelerar ou mudar sua abordagem. Ela seguiu escalando, buscando as montanhas mais perigosas e atraindo controvérsias por onde passava. E na primavera de 1996, apenas 1 ano após o quase desastre no Everest, Chantal se viu no olho de outra tempestade. Em maio de 1996, Chantal voltou ao Himalaia para escalar o Lhotse, a 4ª montanha mais alta do mundo. Como esperado, Chantal planejava alcançar o cume de 8.516 metros totalmente sozinha, sem sherpas, equipe ou oxigênio suplementar. Se tivesse sucesso, Chantal se tornaria a primeira mulher na história a chegar sozinha ao cume do Lhotse, sem oxigênio engarrafado. Seria uma conquista recorde que calaria seus críticos de uma vez por todas. Em 10 de maio de 1996, Chantal anunciou seu sucesso. Ela afirmou que ficou sozinha no topo do Lhotse e conseguiu o que nenhuma outra mulher jamais havia conseguido. Deveria ter sido seu maior momento, o triunfo que apagaria todas as dúvidas sobre sua habilidade como alpinista. Logo depois, as pessoas começaram a perguntar. Ao retornar ao acampamento base, Chantal teve detalhes estranhos em sua história notados por outros alpinistas. Ninguém realmente a viu chegar ao cume, e ela não tirou nenhuma foto no topo, algo que os alpinistas quase sempre faziam como prova. Outro problema:
Ed Wisters, o alpinista que já salvara sua vida 2 vezes, também estava no Lhotse ao mesmo tempo. Ele estava escalando atrás dela e depois afirmou que, do ponto de vista dele, Chantal nunca chegou ao topo. Em seu relatório para Elizabeth Hawley, a lendária cronista do Himalaia, Ed afirmou que observou Chantal de baixo, enquanto ela subia um canal íngreme logo abaixo do cume. Mas em vez de continuar até o topo, ela supostamente se virou e desceu sem nunca alcançar a aresta do cume. Nas palavras dele para Hawley, ficou claro que ela não chegou ao cume. É fora do comum que ela volte atrás. Ed sozinho teve 2 incidentes com ela em que ela quase morreu. Quem sabe se houve mais? O relato de Ed gerou confusão e suspeitas imediatas. Será que Chantal mentiu sobre chegar ao cume? Ou será que Ed estava enganado, cego pela amargura ou preconceito contra ela? Ninguém podia provar, mas Chantal insistia que havia chegado ao topo. Ela manteve sua versão e, no final, como não havia provas concretas de que ela não havia chegado ao cume, Elizabeth Hawley decidiu registrar a escalada como bem-sucedida em seus arquivos. Isso significava que Chantal foi oficialmente reconhecida como a primeira mulher a chegar ao topo do Lhotse sem oxigênio suplementar. A essa altura, Chantal havia se tornado uma das figuras mais admiradas e controversas da história do montanhismo. Mas nada prepararia o montanhismo para o próximo capítulo que viria, porque Chantal estava prestes a retornar ao Himalaia pela última vez, e o que aconteceu em seguida se tornaria um dos maiores mistérios do montanhismo. Em 1998, Chantal se preparava para sua próxima conquista. Após escalar 6 montanhas acima de 26 mil pés, ela estava perto de atingir seu objetivo, ser a primeira mulher a subir as 14 montanhas mais altas do mundo. Seu próximo alvo era o Dhaulagiri, a 7ª montanha mais alta do mundo. Nessa época, o apelido Viúva Negra já circulava em toda a comunidade de alpinismo. A insinuação era de que Chantal usava homens para apoio ou segurança nas montanhas e depois os descartava. Mas apesar de toda a polêmica, Chantal continuava tão bem-humorada quanto sempre. Em abril de 1998, Chantal chegou ao acampamento base do Dhaulagiri com o Sherpa Aung Shering. Diferente de outros alpinistas que trocavam de Sherpas em expedições, Chantal criou uma forte parceria com Aung Shering. Ele já havia acompanhado Chantal em várias escaladas bem-sucedidas e confiava em seu julgamento. No acampamento base, Chantal Malui não combinava com o apelido sombrio que tinha. Ela era brincalhona, risonha e tinha uma cordialidade infantil que atraía as pessoas. Sua tenda era famosa pelas cores vibrantes e seu ganso de pelúcia sempre estava por perto. Ela era conhecida por cozinhar para alpinistas, compartilhar doces franceses e cumprimentar com beijos nas 2 bochechas, como se recebesse os convidados para jantar antes de uma escalada perigosa. Os Sherpas, frequentemente, a descreviam como generosa, respeitosa e alegre, alguém que irradiava otimismo mesmo quando o tempo ficava ruim ou uma expedição dava errado. Também estava na montanha naquela temporada um rosto conhecido, Ed Wisters. Sim, o mesmo Ed, alpinista americano que já resgatou Chantal 2 vezes e questionou sua conquista no cume de Lhotse. Seus caminhos se cruzaram várias vezes ao longo dos anos, criando uma conexão em comum entre 2 alpinistas distintos. Por coincidência ou destino, Ed estaria novamente em um momento crucial da história de Chantal. Com a chegada de maio, o clima no Dhaulagiri tornava-se mais imprevisível. Tempestades repentinas varriam a montanha, deixando vários pés de neve fresca antes de desaparecerem tão rapidamente quanto chegaram. Em uma breve janela de bom tempo, em 11 de maio, Chantal e Aung Shering avançaram e montaram acampamento a cerca de 21 mil pés. O plano era simples: esperar no acampamento até a próxima janela de bom tempo e atacar o cume. Eles avisaram por rádio ao acampamento base que montaram a barraca e aguardavam melhora nas condições. As vozes deles eram fortes e confiantes. Ninguém imaginava que seria a última vez que seriam ouvidos. Naquela noite,
Uma tempestade ainda mais forte do que o previsto chegou. Neve intensa e ventos fortes atingiram as encostas superiores do Dhaulagiri por horas. Com a manhã e sem resposta do acampamento 2 pelo rádio, os alpinistas no acampamento base ficaram preocupados, mas não alarmados. As baterias do rádio acabam e após tempestades, alpinistas podem dormir mais. Mas com o passar das horas, sem nenhum contato, a preocupação virou apreensão. Na manhã de 13 de maio, ainda sem notícias de Chantal e Yang Shiring, um resgate foi iniciado. Uma equipe de alpinistas italianos, que já estavam bem aclimatados, se ofereceu para subir e verificar o que estava acontecendo com eles. E assim, naquela manhã gelada, de maio de 1998, os alpinistas italianos partiram para o ar rarefeito e, enfrentando o frio cortante, seguiram em direção ao acampamento. Subindo o Dhaulagiri, viram a barraca dela e descobriram o capítulo final da polêmica história de Chantal. Lá, Chantal estava deitada no chão com o pescoço quebrado, ao lado do parceiro Sherpa. Foi um fim inesperado para uma personagem tão marcante. A morte de Chantal logo se espalhou no mundo do montanhismo, gerando perguntas imediatas. Para começar, Antiring não apresentava nenhum dos mesmos ferimentos. Seu corpo não tinha danos visíveis. Parecia que ele apenas adormeceu e não acordou mais. A barraca também estava quase intacta. Ela não estava tão danificada quanto esperado, se algo forte tivesse quebrado seu pescoço. Por exemplo, enquanto quedas de rochas ou terremotos eram suspeitos, Ed Wister sugeriu envenenamento por monóxido de carbono. Embora fosse extremamente perigoso, os alpinistas às vezes usam fogareiros dentro de barracas fechadas quando estão desesperados por calor, e os gases podem matar silenciosamente. É um erro básico, mas mortal, às vezes cometido por alpinistas exaustos em grandes altitudes. Os amigos de Chantal se indignaram com essas sugestões. Seu amigo próximo, Frédéric Delroux, que pessoalmente resgatou o corpo de Chantal, insistiu que uma avalanche inesperada era a única explicação. Ela rejeitou furiosamente qualquer insinuação de que Chantal fosse descuidada ou negligente, ressaltando que, após 18 anos de expedições, Chantal sempre priorizava a segurança na neve e nunca usava fogareiro em barraca fechada. E além disso, a teoria de Ed não conseguia explicar o pescoço quebrado de Chantal. Ela escreveu uma carta defendendo sua amiga, disse Delroux. Chantal participou de 18 expedições, centenas de ascensões mundialmente conhecidas e já escalava há 18 anos. Você acha que pode voltar 18 vezes seguidas às maiores altitudes e participar de tantas das viagens verticais mais exigentes, escalando de forma descuidada? Você acha que Chantal e Shirin, tão experientes quanto eram, não sabiam que é preciso tirar o excesso de neve da barraca e que não se deve cozinhar dentro dela? Chantal foi quem me ensinou isso primeiro. Os amigos de escalada dela podem testemunhar que Chantal era otimista, aventureira, forte e determinada. Mas a palavra-chave dela era prudência. Montanhas são perigosas e mais fortes que nós. Isso deve ficar claro. Chantal perdeu a vida seguindo sua paixão pela altitude. Ela não cometeu um erro. Mesmo que ela tivesse cometido, há coisas mais importantes a lembrar. As autoridades francesas fizeram uma autópsia e confirmaram que o pescoço de Chantal estava quebrado, mas não conseguiram determinar a causa. A teoria oficial é que uma pequena avalanche atingiu a barraca deles à noite. Essa microavalanche, ou talvez um bloco de gelo caindo, foi poderosa o suficiente para atingir exatamente onde Chantal estava dormindo, quebrando seu pescoço instantaneamente, enquanto de alguma forma não atingiu Tiring em nada. A própria barraca não foi destruída, porque o impacto foi tão específico e concentrado. Muitos alpinistas acharam difícil aceitar essa explicação, mas, na ausência de uma explicação melhor, essa acabou se tornando a versão aceita dos acontecimentos. Chantal Morui, uma das figuras mais controversas do montanhismo, faleceu de uma forma igualmente controversa, uma morte tão intrigante quanto foi a sua vida. O que você acha que aconteceu? Comente abaixo.
Quer apoiar o canal? Seja membro para benefícios exclusivos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.